Hoje vamos falar sobre o último assunto da nossa série, o prumo na vocação. Colossenses 3, 23 ao 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. A palavra avodá, no hebraico, significa tanto trabalho quanto adoração. Então, o texto diz para tudo que a gente fizer, a gente fazer com o nosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando nós voltamos para os nobres daquela época, da época antiga, nós vemos que eles priorizavam o ócio, priorizavam a filosofia. Para eles era bom ficar quieto, pensando, meditando, e eles não priorizavam o trabalho. Para eles, o trabalho deveria ser uma coisa feita pelos escravos, pelas pessoas que tinham menor condição financeira. Porém, quando nós voltamos na Bíblia, nós vemos que Deus deu uma ordem para Adão. Deus falou: "Do suor do teu rosto comerás". Ou seja, nós vemos que o trabalho é uma coisa que já foi instituída por Deus desde o início. Deus, desde o início, falou para o homem que nós deveremos trabalhar para a gente poder se alimentar. Então, o trabalho é uma coisa necessária. Nós não podemos, como cristãos, desprezar o trabalho e ficar muitas vezes no ócio da vida, né, querendo que o alimento caia do céu, porque é bíblico que a gente trabalhe para a gente poder ter o alimento. Então, o prumo com relação ao trabalho vem para alinhar isso na nossa mente, para a gente realmente perceber a necessidade do trabalho. Quando nós vemos as prioridades, nós vemos que Deus em primeiro lugar, depois família e depois trabalho. Por último é o ministério. Então, por que por último é o ministério? Porque o ministério é um transbordar de todas as outras coisas. Quando todas as outras coisas estão alinhadas, aí sim nós conseguimos fluir no ministério. Não adianta nada a gente entrar no ministério sem nem sequer ter comunhão com Deus. Não adianta a gente querer entrar no ministério se o nosso lar está uma bagunça, se a gente não é um cristão dentro de casa, porque isso seria hipocrisia. Não adianta a gente querer entrar no ministério se a gente não trabalha, não provê o alimento para a família, né? Então, o ministério é um transbordar, é quando todas as coisas já estão alinhadas e aí a gente serve a Deus com total plenitude de coração, de vida alinhada com Deus. E o trabalho também tem que ser visto como algo que realmente é uma extensão da nossa vida com Deus. Quando nós temos um trabalho que a gente glorifica a Deus, e o versículo diz para a gente trabalhar como tudo que a gente fizer, a gente fazer como para o Senhor e não para os homens, então nós vemos que no nosso dia a dia nós podemos refletir a Cristo. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós podemos estar ali refletindo aquele amor para as pessoas. Nós também temos que prestar atenção como tem sido o nosso trabalho, porque ele não pode se tornar um Deus. Nós não podemos pegar o trabalho e colocar ele no centro de tudo e nos sobrecarregar de tal forma que a gente acaba tendo burnout, a gente acaba ficando estressado, ansioso e as coisas saem do lugar. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Então nós devemos ter esse equilíbrio na nossa vida, de dedicar nosso tempo para o Senhor, dedicar um tempo para a família, dedicar o tempo ao trabalho e também frutificar no ministério, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Como eu falei anteriormente em outra mensagem, nós somos um corpo. Então, todas as coisas são importantes para o Senhor. Nós devemos sim frutificar, entrar no ministério, fazer a nossa parte para trazer ao Senhor os nossos frutos, nosso coração, o nosso dia a dia, ser cristãos rendidos ao Senhor. Então, hoje eu te pergunto, como está o prumo do Senhor na tua vida? Como está a sua vida com relação a Deus? Será que alguma dessas áreas está desalinhada? Será que é momento de você parar e reajustar um pouquinho o foco das coisas? Então, hoje eu te convido a render ao Senhor a tua vida por completa, reorganizar as suas prioridades, para que Ele venha estar no centro do teu coração e que para todas as outras coisas venham fluir naturalmente. E não esqueça, você é amado.